E agora, tornar a Marcela... Ah, é a que está só... Isso, essa daqui. As duas? Tornar anfitriã. Vê se eu fiz certo. Eu acho que sim. Agora, quando eu falo, vocês veem a foto, né? Vê você em cima, né? Muda e vê a foto, e você deve estar falando na foto. Eu estou falando na foto, porque é onde eu vou ter que passar o compartilhar a tela. Mas se vocês deixarem todas as carinhas presentes, e não aquela minha carona grande, eu acho que dá tudo certo. Vocês veem alguém falando, né? Tá. Eu estou adorando essas plataformas, estou brincando. Bom, gente, então é isso, boa tarde. Eu acho que tem bastante aqui gente na sala já. Vamos dar início. Como eu falei, para quem chegou, eu mudei um pouquinho a ideia, né? A gente ia fazer a apresentação das atividades 1 e 2 da estação 2. E aí eu pensei que está todo mundo ainda um pouquinho mais para trás, envolvido com a estação 1 ainda. Então, a semana passada a gente fez uma sensibilização para a história do mapa. E agora a gente vai falar um pouco sobre a escuta, tem uns vídeos que são gostosos, porque eu acho que tem além do processo ter essa coisa das informações, né, da própria Google Sala de Aula e das atividades, eu acho que também existe uma formação e uma sensibilização, né, num lugar de experienciar esses novos olhares, né, essas novas possibilidades de olhar para si, olhar para o território. Então, eu queria mais fazer esse exercício, porque eu acho que é um exercício assim que a gente tem na nossa vida, assim, né, de mudar um pouco o rumo das coisas, né, adaptar novos focos e novas experiências. Então, estou pensando isso para a gente fazer hoje. Tem gente entrando. Aí, para a gente não ter aquele probleminha que a gente teve na semana passada, que eu depois não conseguia retomar quem estava presente na reunião. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Então, vou perder agora uns minutinhos. 1 minuto, acho que eu consigo já fazer isso. E eu vou falando os nomes que estão aparecendo aqui na minha lista do chat, e vocês falam a organização que é. Tá, eu anoto, porque... Tudo bem? Vou mandar a irmã falar para mim, que eu não vou falar não. Então tá, vou começar aqui. A Vilma é de onde? Sabia que ia ter. Ai. Cadê meu microfone, gente? Mas tá dando para te ouvir, Vilma. Tá dando? Então eu tô pensando que você não tá me ouvindo. É aqui do Instituto Felipe Smaldoni, Pouso Alegre. Tá, Felipe Smaldoni. Ô, Marcela. Oi. Marcela, hoje eu não vou ficar falando muito, só vou ouvir porque eu tô no outro trabalho, tá bom? Tá bom, não tem problema nenhum. Só tá você então, do Felipe Smaldoni ou tem mais alguém? A irmã Ludmila também vai participar, ela deve estar, o nome dela já deve estar. Tem mais também? Só nós duas. Tá, a irmã de Ludmila e a Vilma, certo? Isso, de Pouso Alegre, porque tem outro instituto também participando. Felipe Smaldoni também? Isso. Eu não sei se eles estão na mesma. Também? Eu acho que eles não vão. Não é nesse grupo, não. Não é nesse grupo. Então tá. Tá legal. Adriele, é de onde, Adriele? Adriele? Eu acho que tem algumas pessoas também que têm um nome no computador e não é a pessoa, né? Ixi, será que vai dar pra gente fazer isso? Alba Dutra. Boa tarde. Oi, Alba. Tudo bom, Marcela? Tudo bom, gente? Tudo bem. Nossa organização é de Rubim, Vocuim. Vocuim, legal. Tá. Alcione. Oi, Marcela, tudo bem? Alcione de Paradimim, para o Juvenil Salesiano. Tudo bem. Como que chama a organização mesmo?
É Centro Juvenil Salesiano São Domingos Sávio. Ah, é o São Domingos Sávio, salesiano. Legal, Alcione, obrigada. Vamos ver mais quem. Alcione, Andréia Bonfim. Marcela, a Andréia disse que está sem o áudio. Ela é do SECOM, aqui quem está falando é Débora. Ah, legal. Tá bom, mas só anotar já está ótimo. O Bruno Camargo Nascimento. Eu, Marcela. Bruno, qual que é a sua organização? Nós somos do Lar Anália Franco. Ah, Anália Franco. Certo, Bruno, obrigada. Camila é da Alvorada, né, Camila? Ah, tem Bloco do Beco que tá Carla. Bloco do Beco que está Carla, sou professora do Lar. Eu, Marcela. Boa tarde. Legal. Boa tarde. A Débora Xavier Duarte. É do SECOM. Ah, SECOM também. Eloá? Será que está aí a Eloá? Marcela, você está escutando? Agora sim. É a Ana Flávia, está com o nome de Eloá, é a Ana Flávia da Selby. Flávia. Como que chama? Calma aí, como que chama? Céu? É a Sociedade Espírita Legionários do Bem, do Berçário Dona Nina e do Recanto. É porque são vários nomes os de vocês, né? Sim. Eu acho que tá Berçário Dona Nina, certo? Aqui com a gente. Tá. Dona Nina. Tá, a Gabriela Bevilacqua. Oi. Eu sou do Espaço Ciência Viva, um centro de divulgação do Rio de Janeiro. Ciência Viva entrou com a gente a semana passada, foi? Foi, pois é. Ah, legal. Porque eu era do grupo da Ana Paula. Da Ana Paula, isso. Aí a gente... Certo. Não sei quem mais entrou comigo aqui, mas assim... Entraram mais duas. Eu acho que a Me Empodera e mais uma outra. Seja bem-vinda. Boa tarde aí a todos, tá? Boa tarde. A Jaqueline Bulhões. Oi, Marcela. Sou do Lar Anália Franco. A Anália Franco também, né? Que está com o Bruno? Isso. Certo. Gente, meio chatinho isso, mas depois fica mais fácil para organizar. A Joelma. Legal, né? Boa tarde. Representando a Associação Jaibense de Apoio ao Menor. Ah, Vila Jaíba, né? Isso. Certo. Aí o José Carlos da São Charbel, né? Tá falando? A Lídia Silvia. Oi, Marcela. Sim, sou do Me Empodera. Ah, isso aí. A Lídia. Aí a Lisiane, que é a nossa salvadora das gravações. Olá, da APAS, Associação Presbiteriana de Ação Social. Presente. Que bom. Lídia, sou eu. Maria Amélia Ribeiro Monteiro. A Paz de Santa Rita de Sapucaí. A Paz Santa Rita. Certo. Eu já estou decorando todos vocês. Sim. A Roberta legal. Chaves. Eu sou da São Charbel também. Opa.
Legal. A Thalita e a Luciana do Cinema Novo, né? Cinema Nosso, né? O Thiago Melo. Anjinho Feliz, Instituto Anjinho Feliz. Ah, é verdade, Anjinho Feliz. A Vilma. Ah, não, a Vilma já falou que era da Smaldoni, não é? Ou é outra? Vilma. É a mesma, é a mesma, é que agora você foi lá para baixo. E a Zomilda? Ludmila. Zomilda, boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. É Voquim, junto com a Alba. Ah, legal. Pronto, eu acho que eu completei. Agora, conforme as pessoas forem entrando, eu pego de novo de quem entrar. Vocês me lembram, se eu esquecer? Marcela, Oi. Meu nome é Solange, eu já estou aqui. Ah, legal, Solange. É do NAD, Núcleo Assistencial de Desenvolvimento Integral, São Paulo. Legal. Obrigada, Solange. Mais alguém não chamei? Acho que foi todo mundo. Ufa, essa parte aí eu já... Porque senão depois é difícil de eu lembrar, retomar as coisas por aqui. Mas então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a compartilhar uma tela. Ih, será que é a hora que eu... Não, tá certo. Eu compartilho a tela por aqui. E falo comigo mesmo compartilhando. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Eu vou abrir, então, passando um vídeo aqui com vocês. Marcela, enquanto você sobe o vídeo, eu queria te fazer uma sugestão, se você me permitir. Claro, desculpa. Não, imagina. Se você quiser, nas próximas reuniões, se eu puder participar, se não tiver nenhum entrave, eu posso fazer a lista para você de presença, eu já vou montando pelo chat, pelo bate-papo, que assim a gente ganha um pouco de tempo, pode ser? Pode, maravilhoso, obrigada. Então, tá. Bom, vou passar esse vídeo, vocês me falam, o som saiu agora quando eu dei play? Não. Deu? Não, você tem que pôr para compartilhar o som. No 3 pontinhos em cima, você põe som do computador. Na hora que você põe para compartilhar, vai aparecer 3 pontinhos do lado. É lá que vai estar. Vocês estão vendo que eu sou super craque, né? Assim, eu já demonstrei diversas vezes nas nossas reuniões que eu tenho a maior habilidade com isso. Eu sempre trabalhei campo muito, mas todo mundo, né? Vamos que vamos, gente. Vamos lá nesse vídeo. Unidos formam um losango. Foi agora? Eba! Logo do programa Itaú Social Unicef. Essa é Thaís. Numa animação, Thaís, uma jovem negra, acena e anda por uma rua. Mas poderia ser Paulo. Um jovem branco. Lucas. Um jovem de cabelo Black Power. Neuza. Uma jovem de cabelo curto, raspado de um lado. Antônia. Uma jovem albina. Ou Fábio. Um jovem cego. Mas vamos falar de Thaís. Como todo ser humano, Thaís é composta por múltiplas dimensões. A silhueta de Thaís ganha cores. Intelectual. O cérebro cinzento. Emocional. O coração vermelho. Física. A pele negra. Ética. Cultural. Os óculos de grau. Entre outras. Tudo isso junto torna Thaís uma pessoa singular, única como cada um e uma de nós. Thaís caminha pela rua. Com vontades, necessidades e formas diferentes de aprender. Por isso é necessário o reconhecimento do direito de aprendizagem de todas e todos para
para terem acesso a uma educação que acolha e valorize as diversidades e diferenças. Uma educação integral e inclusiva. Num totem, as placas Lazer, Cultura e Saúde fundem-se na de Educação Integral e Inclusiva. Thaís sorri e segue. E como as organizações da sociedade civil podem contribuir com a educação integral e inclusiva de crianças e adolescentes. Numa fachada, a placa OSC. No mapa de rua, círculos com instituições e pessoas ao redor da OSC. Em primeiro lugar, conhecendo o seu território. As demandas e potências do próprio território são extremamente importantes e poderão nortear as tomadas de decisão da organização. Em casa, Thaís lê. Em segundo lugar, entendendo que educação não se dá apenas na dimensão intelectual. Estamos pensando no desenvolvimento integral. E com isso, é preciso olhar para as múltiplas formas pelas quais crianças e adolescentes podem aprender e se desenvolver plenamente. Thaís em diversos ambientes do território. Como, por exemplo, por meio da arte. Ela tira fotos. Do convívio social. Conversa com Antônia. Do meio ambiente. Rega plantas. Da cultura. Toca violão. Do esporte. Do lazer. De cabelos Black Power presos em Maria Chiquinhas, camisa e calça justa, ela pedala e passa por uma OSC. Nesse sentido, o diálogo entre organizações e território é fundamental para saber em qual dessas multidimensões podem e precisam atuar. Balões de diálogo unem a OSC a pessoas e instituições. Nenhuma organização sozinha conseguirá suprir toda a demanda do seu território, mas pode agir como facilitadora, articulando e fazendo parcerias com outras instituições para que o trabalho coletivo contribua com a melhoria dos territórios em que atua. Lembrando sempre que o desenvolvimento integral só é possível se olharmos pela perspectiva da equidade, reconhecendo as singularidades de cada pessoa, garantindo assim o pleno desenvolvimento do ser humano. Diferentes gerações sobre pilastras de alturas diversas que são niveladas. De uma delas sai uma rampa. Em um notebook, o ícone do mouse dá play num vídeo. Meu nome é Thiago Cavalli, eu sou fundador da Casa do Rio, que fica aqui no município do Careiro, no estado do Amazonas. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho do que a Casa do Rio faz e se propõe aqui no nosso território. Nós temos programas com jovens de empreendedorismo, educomunicação, temos programas com mulheres que fomentam o empreendedorismo feminino. Nós temos uma linha de agroecologia. Então, assim, a gente parte da perspectiva da construção de projetos e programas a partir das potencialidades e desejos das comunidades. Lá em 2011, onde a Casa do Rio não era nem formalizada ainda, tinham jovens sem acesso à escola formal, sem o ensino formal. Esses jovens estavam sem estudar, mais ou menos 20 jovens que não tinham acesso à energia elétrica, não tinham acesso a ferramentas de comunicação. E o município, a Secretaria Municipal de Educação, não queria de forma alguma atender a demanda deles. A partir dali a gente conversou com as famílias e decidiu que a gente ia criar um grupo de estudos para que esses jovens pudessem em algum momento fazer a prova do ENC-Seja. O trabalho fluiu tão bem que a gente conseguiu, depois de um ano, levar o projeto diretamente para a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Amazonas, onde a gente conseguiu trazer para Travou. Travou para todos? Sim. Travou. Sim. Aqui também. E temos também um projeto piloto dentro de Porto Quirraro, então já conseguimos dar um passo além da nossa fronteira e entramos para dentro da Bolívia por meio de muitas parcerias, parceria com o consulado, com a Prefeitura Municipal de Porto Quirraro e principalmente com os pais e moradores, habitantes dessa fronteira. Há 15 anos atrás nós começamos um grande sonho de revitalizar essa cidade, para que também olhassem o Pantanal, o nosso bioma e a nossa fronteira com uma grande oportunidade de troca cultural. Nós percebemos que aqui em Corumbá não tinha um olhar de encontro para a fronteira, não tinha um olhar de respeito para o outro, para esse habitante que está aqui do nosso lado, colado conosco. Então nós criamos esse território livre por meio da arte, da cultura, e desde então esse encontro acontece entre brasileiros e bolivianos diariamente. São 20 horas semanais, num ciclo pedagógico de 8 anos, onde no mínimo nós tentamos ter essa criança, esse adolescente por 5 anos conosco.
acreditando que a partir daí o nosso ideal começa a ser trabalhado, que é a formação democrática de intérpretes criadores, pessoas que conseguem se interpretar, se encarar olho no olho, ter autoestima e poder então trabalhar nesse território, construir um mundo que ele quer. Para entender e compreender melhor as demandas do território que a gente atua, a gente teve que ter uma escuta muito ativa do que esse público está querendo nos dizer, do que esse território tem de potencial, quais são os sonhos, quais são os desejos. Então, normalmente, a gente se reúne com a comunidade ou com aquele grupo específico com a qual a gente deseja trabalhar, faz muitas sessões de conversa, de troca de conhecimento, de troca de saberes, e a partir dali a gente começa a construir ou o projeto ou o programa, mas a partir daquele território e daquilo que é possível fazer ali. A partir daí, a gente começa a mapear quem são os nossos parceiros, possíveis parceiros com os quais a gente pode buscar informação, com os quais a gente pode buscar mão de obra, com os quais a gente pode buscar assistência técnica especializada para resolver aquela problemática. E a partir daí, nós criamos os projetos e buscamos financiamento. Mas a principal questão é uma escuta ativa, uma escuta presente o tempo todo, daquilo que eles estão querendo nos dizer, daquilo que aquele território nos diz. Então é uma leitura, é quase como se a gente estivesse o tempo todo lendo o território e as pessoas. Hoje, 60% dos nossos colaboradores do Instituto Multicultural Sul-Americano são crianças, ex-crianças e ex-participantes. São professores, são profissionais, são colaboradores, são os nossos estagiários e que estão contribuindo muito com o nosso trabalho, melhorando o trabalho, inclusive, com o olhar dele, a partir do que ele vivenciou. Então, para o futuro da OSC e das pessoas com as quais a gente trabalha, eu espero que a gente consiga entender a potência do território que nós estamos, que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para perto, pessoas que acreditam, pessoas que confiam, e uma OSC composta por pessoas da base de trabalho. Que essas pessoas sejam sempre participantes, atuantes, desenvolvendo o seu papel. Acho que o que eu espero para o futuro é isso, que a gente possa sorrir, dar as mãos e trabalhar. Nós queremos impactar outras cidades fronteiriças, cidades que correm risco, sim, que colocam suas crianças em risco, que às vezes não conseguem ter um território livre de oportunidade, do novo criar. Então nós esperamos estar no Paraguai, nós esperamos sim chegar na Colômbia e em tantos outros países que fazem fronteira e que sofrem dessa problemática fronteiriça, que só quem está aqui, quem vive aqui, sabe, reconhece e percebe a dificuldade que é ser visto e estar presente brilhantemente nesse território e fazer dele um grande território de oportunidades. Bolinhas coloridas passam por fios que ligam uma OSC a vários pontos do território. Com isso, vocês podem ampliar a atuação em seus territórios, colaborando ainda mais no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes que se tornarão pessoas críticas, autônomas e responsáveis consigo mesmas e com o mundo. Paulo, Lucas, Neuza, Antônia, Fábio e Thaís caminham pela rua. Na tela branca, logo dos apoiadores e parceiros e do programa Itaú Social Unicef. E aí, ixi, tanta gente para entrar. Maria Amélia, Marina Brancheira. Gente, esse vídeo eu resolvi passar para vocês porque eu acho um vídeo que discute duas questões muito fundamentais, assim, né, para esse percurso, para esse novo conhecimento. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Tá. Legal. Bom, primeiro, é uma questão que eu não consegui ainda conversar muito com vocês, mas a questão de um dos eixos do programa que é educação integral, né? Então, eu não sei, né, como que é a atuação de vocês, né? Eu soube um pouquinho no dia da apresentação, né, qual que é o trabalho que vocês realizam.
mas eu não sei como vocês chegaram até esse território, por que que vocês chegaram a esse território. Eu acho que vocês conseguiram olhar um pouquinho para isso na primeira estação, que é esse olhar para dentro, né, se questionar a sua missão, o porquê de eu estar aqui, como que a gente trabalha, o porquê a gente faz isso. Então, eu acho que essa reflexão, vocês já estão nesse percurso de reflexão. Isso já está chegando, eu espero que tenham surgido novas descobertas, né, que é nossa ideia, assim, né, nessa história do percurso, é que a gente consiga sentir novas coisas, tanto sobre a organização quanto para o território. Esse segundo momento, desculpa, só lembrando, e aí eu não sei o quanto que no trabalho de vocês, dentro das organizações, vocês conseguem agregar a história tanto da educação integral quanto a diversidade, fala muito isso na diversidade, né? Que é o nosso tema transversal, né? Que ele vai passar por todas as estações, e a gente sabe que é um grande desafio. São discussões mais recentes, né? Vocês me falaram aí que são organizações de muito tempo, né? Então, o quanto que a gente conseguiu se reciclar nisso, o quanto que a gente conseguiu mudar a partir de quem está habitando, né, a organização, e qual comunidade que está nesse entorno. Então, juntar todas essas demandas para criar o plano de intervenção, que é a última etapa do nosso processo. Eu não sei como que é claro para vocês essa história do percurso, né? Por isso que eu falo todos os encontros que a gente tem por aqui, porque é uma construção de uma descoberta, da gente ampliar os nossos olhares e a nossa escuta para a gente conseguir transformar e aumentar o impacto. Eu acho que aí foram 2 exemplos também, né, de organizações que trabalham com essa questão do território, que trabalham na educação integral. A educação integral pensa, eu não sei, eu vou depois separar alguns materiais de educação integral e também mandar para vocês. E claro que no percurso também tem vários vídeos, tem várias dicas, tem textos, né? Eu não sei quanto vocês têm intimidade com essa questão do desenvolvimento integral e com a diversidade. Como é que vocês resolvem? Como que vocês inserem? Como que vocês agregam? Como que isso acontece para vocês? Quais foram os desafios durante a trajetória de vocês aí para viver plenamente, né, a história da diversidade, que é tão fundamental, porque a gente vai falar de equidade, de igualdade de oportunidades. Então, a gente precisa disso para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, nesse sentido de oportunidades. Então, um precisa de uma coisa, o outro precisa, todo mundo é um ser singular, né? A gente tem as nossas, que a gente diz, subjetividades, que, por exemplo, eu sou a Marcela, né? E o que é a Marcela? A Marcela, além daquela coisinha biológica, assim, né? Eu também sou formada, eu sou eu e as minhas circunstâncias, e eu sou eu e as minhas experiências. Então, durante toda a minha vida, eu fui atravessada por vários afetos, que podem ser afetos, isso. Então, eu tive uma família que se organizava de uma tal forma, que eu estudei em algumas escolas, que eu convivi com outras crianças, com outros adultos, que eu me emocionei com algumas coisas, que eu sonho, que eu tenho uma imaginação em relação ao que eu desejo para o mundo, desejo para mim, para minha família, para os meus, né? E tudo isso vai criando esse persona, né? Que sou eu. Então, como eu, não existe mais ninguém. Como a Lisiane, não existe mais ninguém. Como a Joelma, não existe mais ninguém. E a partir de que a gente encara isso, a gente precisa de pensar num espaço que consiga agregar, né? Que consiga acolher toda essa diversidade de pessoas. Né? Ali no nosso, tanto na estação 1 quanto na estação 2, eu não sei se vocês... Tem mais gente entrando. Eu não sei se vocês estão assistindo os vídeos, estão lendo os textos, mas eu considero uma das partes mais ricas assim do processo, sabe? A grande mudança na reflexão, tanto na reflexão da própria organização, quanto o relacionamento com o território, vai fazer muita diferença se a gente começar a adaptar essas experiências e essas novas formas. Então, eu sugiro que vocês realmente passem para as pessoas, né, para o grupo que está trabalhando, faz essa coisa de facilitar mesmo esses processos. Eu vou, depois que a gente terminar aqui,
Eu separei alguns materiais já para também disparar para vocês. Claro que a gente não consegue ver tudo aqui nesse nosso encontro, mas eu acho muito, muito importante mesmo que vocês tenham acesso a esse material todo, tá? Então é isso que a gente falou agora, educação integral, né? Então esse desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes que estão junto com a gente dentro das organizações e também da própria organizações, né? De tudo e todos que compõem, né, a organização. E essa coisa que eu comecei a falar semana passada, que era o mapa. O que é esse mapear? O que é essa cartografia afetiva, né? Vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre isso? Como que a gente vai cartografar? A gente falou muito desse olhar, né? Então, a gente caminhar como errantes, né? A gente se desapegar das nossas certezas, a gente se desapegar dos nossos preconceitos, a gente sair da porta ali da organização e caminhar pelo território como se fosse a primeira vez. Ouvir, escutar o que as pessoas têm a dizer. Né? Porque a gente às vezes fala, não, calma aí que eu vou te escutar, e no final das contas a gente mais fala do que ouve, né? Do que escuta. Então, quanto mais limpo a gente tiver, né? Quanto mais com mais intenção de escuta, de aprender com o outro, né? De vestir a pele do outro. Eu estou batendo muito nessa tecla porque essa é a estação número 2, a gente vai fazer esse exercício e muito. Porque é assim que a gente vai descobrir. Primeiro assim, a gente sai pelo território, né? Então, será que a gente já conhece quem está aqui? Tem outras organizações? Tem outros possíveis parceiros? Tem outros educadores, né? Que podem colaborar no nosso processo de educação integral, de desenvolvimento integral? Eu vou dar um exemplo que eu trabalhava num projeto, né? Que era um projeto que depois se tornou uma escola, e que eles tinham a grade, né, a carga horária dos alunos, né, dos educandos divididos durante a semana toda, e sexta-feira a proposta era os educandos escolherem algum lugar para eles terem um aprendizado naquele dia. Então a gente abriu essa história lá nesse projeto, só que antes disso a gente falou, bom, então vamos fazer um mapa, vamos cartografar, e vamos entender aqui nesse território de Cotia, que era Cotia aqui em São Paulo, o que nesse território de Cotia a gente pode abrir esse mapa vai ficar aqui na frente da escola, e aí os educandos eles vão olhando e eles vão se interessar por coisas. Então a gente foi caminhando, descobrindo se tinha organização, se tinha marceneiro, se tinha costureira, se tinha gente que trabalhava com reciclagem, e aí a gente fez esse mapa gigante e conseguiu olhar o quanto de novas parcerias que a gente nem imaginava. Sabe? Porque a gente também tem essa coisa da formação, da educação formal, de pensar no professor, de alguém desse estudo formal, de um acadêmico, um universitário, mas muitas vezes esse conhecimento afetivo e esse conhecimento essencial da vida, ele vem de outros lugares. Às vezes vai ser alguém que conhece as plantas, que conhece as folhas, pode ser alguém que varre a rua e vai falar sobre isso, pode ser alguém que faz coleta e vai falar sobre como o que a gente considera lixo, a gente pode transformar e construir novas coisas. Pode ser uma benzedeira, né? Pode ser uma parteira antiga, enfim, assim, a gente descobrir esse território, além das placas, sabe? Então a gente não vai lá e está escrito cabeleireiro, cheguei na cabeleireira. Não. O que tem além disso? E muitas vezes quem sabe disso é quem mora nesse território. Então a gente fala muito também dessa coisa da escuta, porque vocês podem exercitar isso no próprio grupo, né? Na própria comunidade do entorno, né? Ou de quem faz parte do cotidiano da organização. Né? Vocês conhecem? O que a família de vocês fazem? Vocês têm tios? Vocês têm vizinhos? E isso que a gente fala que é o grande cartografia. A gente pode colocar as camadas. Então a gente vai discutir. A gente pode fazer uma camada cuidados, o autocuidado. Então a gente vai nessa fase, a gente vai descobrir tudo que se relaciona com cuidado. Né? Então pode ser alguém que faça uma benzedeira, pode ser alguém que cuide de plantas, pode ser alguém, sabe? Então a gente vai fazendo as camadas e no final a gente tem um super mapa
com possibilidades de parcerias que ajudem a gente impactar uma ação dentro do território. Estou muito rápida? Falando? Não. Não? É porque essa coisa é meio solitário, né? Parece uma coisa terapêutica, sabe? Parece que E está hoje eu tô me sozinha, olhando. né? É, o esquisito. Então, vocês vão falando, aí vão intervindo aí, que senão também são uma tracavé. Mas é isso, essa experiência do mapear, gente, ela é incrível, porque ela não tem por onde começar. Ela não acaba. Então, a gente vai falar, fiz um mapa, então esse mapa está aqui, acabou. Não, ela não vai acabar. A gente sempre tem o que descobrir. E essa é a premissa, assim, sempre tem o que descobrir dentro do território. Com facilidade, eu uso muito o CRAS daqui da minha região, né? Acho que eles ajudam muito a gente com essa questão da informação do território. Tem sido muito útil, principalmente nesse processo aí novo que eu estou de complicado, de estar andando e tal, e o CRAS tem me informado muito, tem me trazido muita informação. Isso, o CRAS, ele é sempre... Eu também, quando eu vou fazer os diagnósticos territoriais pelo Brasil, o CRAS, eu vou em CRAS, eu vou em escola, eu vou em CAPS, eu vou em associação de moradores, eu vou... É isso, você vai fuçando e vai descobrindo, assim. Eu vou no boteco, sabe? Que o senhor está lá, não sei quantos anos, conhece todo mundo, ele também tem informações. Faz parte do território, né? Faz parte do território, sim. E, bom, em relação à cartografia, é essa a dica que eu deixo com vocês, tá? Não tenham medo, é uma experiência muito intensa, mas muito incrível, e que vai, e com certeza colabora para um crescimento muito gostoso, assim, da organização. E eu acho que tem essa coisa do olhar e tem uma outra coisa da escuta. Eu queria ler um texto para vocês, que eu acho que eu vou compartilhar também para ficar melhor. É um texto... Vocês conhecem a Eliane Brum? Alguém? Maravilhosa. Legal, eu também sou super apaixonada, ela me ajudou muito nessa minha trajetória aí como escutadeira, sabe, de histórias aí pelo Brasil. Eu acho que ela é muito sensível e ela colabora muito para essa nossa experiência. Então, eu vou ler um texto dela, que ele não é um texto específico sobre o que a gente está falando, mas ele fala desses atravessamentos e desses afetos, eu acho muito bonito. Eu vou compartilhar. Marcela, Oi. desculpa, eu não ouvi o nome da autora. Ela chama Eliane Brum. Ah, tá. Tá. Obrigada. Imagina. Deixa eu bem ver aqui. Cadê vocês? Vamos compartilhar. E é isso, gente. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês falam, nossa, o que essa menina está falando tanto hoje, assim, dessas coisas que eu não estou entendendo nada? Me fala, tá? Eu acho que a construção aqui é coletiva mesmo, eu aprendo muito também. Vamos lá. Vocês conseguem... Dá para vocês lerem também, né? Vocês vão junto comigo. Dá. O cotidiano parece se repetir conforme o previsto, até que você é empalado por uma cena. Eu saía de uma loja de um shopping de São Paulo, na tarde de sábado, quando ele passou por mim. Não sei se era a forma como o ar se deslocava de outro jeito ao redor dele, mas eu ainda não o tinha visto e minhas mãos já se estendiam no ar para ampará-lo. Ou talvez fosse só impressão minha, uma vontade estancada antes do movimento. Era um homem velho. Mas mais do que velho, era um homem doente. Cada um de seus passos se dava por uma coragem tão grande, porque até o pé aterrissar no chão me parecia que ele podia retroceder ou cair, mas ele avançava. E porque ele avançava na minha frente, eu pude ver aquilo que outras partes de mim já haviam percebido antes. Sobre a sua cabeça havia uma peruca tão falsa que servia apenas para revelar aquilo que ele pretendia esconder.
e de uma cor tão diferente do seu cabelo branco que parecia descuido de quem o amava ou não amava. Aquilo doía porque havia uma vaidade nele, sabe? A preocupação de ocultar a nudez da cabeça. E a peruca mal feita a expunha como um fracasso. A cada um de seus passos, de epopeia sua camisa subia revelando um largo pedaço de fralda geriátrica. E assim ele alcançava como uma denúncia claudinamente a fragilidade de todos nós. Atravessando o corredor do shopping, lugar onde fingimos poder comprar tudo que nos falta. Consumidos pelo medo dessa vida que já começa nos garantindo apenas o fim. Eu seguia nesse balé sem coreografia quando ouvi os risinhos. Olhei ao redor e vi as pessoas se cutucando. Olha lá que engraçado. Ele tinha virado piada. Aquele homem desconhecido deixara sua casa e atravessava o shopping. Para isso, ele empreendera seus melhores esforços. Tinha vestido a peruca para que não percebessem sua calvície. Tinha colocado a fralda para não se urinar no meio do corredor. E caminhava podendo cair a cada passo. E as pessoas ao seu redor riam. E por um momento, temi uma cena de filme, quando de repente todos começam a gargalhar e há apenas um homem em silêncio. Um homem que não compreende, até enxergar seu reflexo no olhar que o outro lhe devolve e ser aniquilado, porque tudo que vem nele não é um homem tentando viver, mas uma chance de garantir sua superioridade e sua diferença. Quando eu entrevisto algum escritor, costumo perguntar: por que você escreve? Alguns me respondem que escrevem para não matar. Eu também escrevo para não matar. Acho que na maior parte das vezes a gente escreve, pinta, cozinha, compõe, costura, cria, enfim. Porque não sabe o que fazer com as pessoas que riem enquanto alguém tenta atravessar o corredor de um shopping sem ter forças para atravessar o corredor do shopping. O que me horroriza, mais do que os grandes massacres estampados no noticiário, são essas pequenas maldades do cotidiano. E só consigo compreender os grandes massacres a partir dos pequenos massacres de todos os dias. Os risinhos e dedos que apontam, os cotovelos que se cutucam. Quem pratica os massacres miúdos do dia a dia é gente que se acha do bem, que não cometeu nenhum delito, que vai trabalhar de manhã e dá presente de Natal. Gente com quem você pode conversar sobre o tempo enquanto espera o ônibus, que trabalha ao seu lado ou bem perto de você. E, às vezes, até lhe empresta o creme dental no banheiro. É desses que eu tenho mais medo. É com esses que eu não sei lidar. Entrevistei muitos assassinos sem sobressalto, porque estava tudo ali, explícito. Era uma quebra. O que me parece mais difícil é lidar com um mal rotineiro e persistente, difícil de combater porque ele é camuflado. O mal praticado com afinco pelos pequenos assassinos do cotidiano que nenhuma lei enquadra. E quando você os confronta, esboçam uma cara de espanto. O pequeno mal está por toda parte, possivelmente sempre esteve. Apenas que cada época tem suas peculiaridades. E na nossa somos cegados o tempo inteiro por imagens que nos chegam por telas de todos os tamanhos. E cada vez mais escolhemos as cenas que queremos ver, com quais o nosso cérebro decidirá se comover. E as dividimos com os amigos no Twitter, enviamos por e-mail, e parece até que há uma competição sobre quem consegue enviar mais rápido as imagens mais impactantes. Mas eu não sei se isso é ver. Não sei se isso nos coloca em contato de verdade. Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor e a vida doeria um pouco menos se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir. Apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável, antes de julgar ou de condenar. Antes de se achar melhor, mais esperto e mais inteligente. Vestir a pele do outro no minuto anterior ao salto na jugular. Para mim é imediato me colocar na pele do homem que atravessa o corredor
sem saber se vai chegar até o fim sem tombar. Mas é mais difícil me enfiar na pele das pessoas que riem porque eu sinto raiva. E tenho a pretensão de não ter nada a ver com essa gente, com pessoas assim, com gentes assim. Incorro então no mesmo erro, ao me pretender tão diferente daquele que me horroriza. É certo, então, que também eu cometi e cometo meus pecados de soberba, por coerência, e eu valorizo a coerência, preciso me forçar. E eu me forço porque acredito nesse ato. Quais são as razões delas, então? Por que ao testemunhar um homem que atravessa o shopping em passos trôpegos, elas riem, se cutucam e apontam? Fiquei pensando se essas pessoas estão cegas pela avalanche de cenas em tempo real, para elas é apenas uma imagem da qual podem se deslocar. É só mais uma cena que, como tantas a que assistimos todos os dias, não sabemos mais se é realidade ou ficção. Não é que não sabemos, apenas que parece que não importa, agora que os limites estão distendidos. Porque apenas assistimos às cenas, não as vemos, nem entramos em contato. E é esta a grande diferença no mundo de tanta visibilidade e tão pouco contato real. E o real aqui não é uma oposição entre o real e o virtual, mas o real, real. Eu vejo você, eu toco em você, eu sinto a sua dor, eu me sujo com o seu sangue, ainda que seja pelo computador. É um jeito de estar no mundo e se relacionar com o outro disposto a se deixar tocar e assumir os riscos de se deixar tocar. Me parece que estamos cada vez menos dispostos a isso. Apesar de termos uma possibilidade grandiosa de acesso ao outro por conta da internet, será que é isso? Dezenas de amigos no Facebook e nenhum contato real, no sentido de se deixar transformar e transformar pelo outro. Para além das amenidades e da persistente troca de informações, será que é por isso que eles podiam rir? Porque não tinha nenhuma conexão com aquele outro ser humano? É curioso que agora o verbo conectar é mais usado para nos ligarmos a uma máquina que nos leva instantaneamente para a vida dos outros. Pela primeira vez somos capazes de nos conectar ao mundo inteiro. E o que é mais fácil do que se conectar a uma só pessoa, a um homem doente que atravessa o corredor de um shopping diante de nós. É curioso como agora podemos nos conectar para nos desconectarmos. E se ao contrário, riam porque se sentiam tão conectadas a ele que precisavam rir para suportar. Pensei então que talvez pudesse ser essa a razão. Aquelas pessoas realmente enxergavam aquele homem, e por enxergar é que precisavam rir, se cutucar e apontar, porque a fragilidade dele também é a delas e a de cada um de nós. Nada nos garante que em algum momento da nossa vida não estaremos nós também tentando atravessar o corredor do shopping por onde hoje caminhamos sem sentir. Nada nos assegura de que um dia não seremos nós a quase cair a cada passo. Se tivermos sortes e não morrermos de bala perdida ou de chuva. Como afirmar que não usaremos fralda geriátrica ou tentaremos cobrir nossa calvície ou as marcas de uma quimioterapia com uma peruca que apenas denuncia aquilo que queríamos esconder? Talvez por essa razão, pensei, essas pessoas precisaram rir, cutucar e apontar para ter certeza, momentânea ou ilusória, de que ele não era elas. Nunca seria. Se apontarmos para o outro, para o diferente, para aquele... Desculpa. Só apontamos para o outro, para o diferente, para aquele que não somos nós. E quando apontamos para alguém, é justamente para denunciar que ela não é como nós. Nesse caso, teria sido para se certificar. Elas diziam, olha que peruca ridícula. Ou, você viu que ele está de fralda? Mas, na verdade, estavam dizendo, o que acontece com ele nunca acontecerá comigo. Ou então, ele nunca tem nada a ver comigo. Por que deixam gente assim entrar num shopping?
Riam, cutucavam e apontavam por medo do que viam nele, de si mesmas. São hipóteses apenas. Uma tentativa de entender, de pensar e escrever em vez de responder com violência à violência que presenciei. E que me aniquila tanto quanto o massacre reconhecido no noticiário como massacre. Talvez não seja nada disso. No Natal, minha filha me deu um presente, uma camiseta de que a Mafalda, aquela personagem do cartunista Quino, argentino, dizia: e não é que nesse mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas? Talvez ali no corredor do shopping não fossem pessoas, só gente. Porque nascemos gente, mas só nos tornamos pessoas se fizermos o movimento. Eu terminar com uma fala também que eu acho muito boa, que é: precisamos de menos exclamações e mais interrogações para alcançar o outro. E vou continuar um trechinho do Desabitar-se, tá? Sempre descrevo a reportagem como se desabitar para ser habitado pelo outro. É um movimento de se despir de si, de seus preconceitos, da sua visão de mundo, do seu julgamento, para alcançar o mundo do outro e o mundo que é o outro, para depois empreender um caminho de volta, o que não é nada fácil. Você não volta dessa experiência impunemente, é profundo. Sempre que eu volto de uma reportagem, não consigo falar sobre isso. Só consigo falar depois que ela vira a palavra fora de mim, que é outro processo. O que assegura que vou ser habitada pelo outro, o que é sempre uma busca e jamais por completo, é a escuta que se faz em todos os sentidos. Eu me apresento como uma escutadora. Acho que é o melhor que me define como repórter. É uma escuta do dito, do não dito, do silêncio, da hesitação, dos quadros na parede, dos móveis, das texturas, das cores, dos sons, dos que não são palavras. É uma escuta ampla. Interfiro muito pouco nas minhas entrevistas. Gravo e vou anotando tudo o que vai acontecendo no ambiente, de modo que eu consiga reconstituir aquilo que vivi e que escutei. Não conheço instrumento melhor para alcançar o outro ou para chegar o mais perto possível do que a gente escuta. Bom, todos os trechos foi da Eliane Brum, que é uma jornalista, uma escritora e documentarista. Eu tenho algumas outras coisas assim dela, depois se vocês quiserem eu passo. Agora eu vou tirar da tela. Queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês sentiram? Quais foram as memórias, né, assim, isso já é passado, né, o que eu li. E quais são as memórias que habitam vocês depois desses dois textos? Ixi, ninguém? Será que vocês foram embora? É que esse texto é digno de ficar calado com ele uma semana. De tão impactante, de tantas questões que ele traz para a reflexão, acho que tanto pessoal, como da organização, como a gente enxerga o cotidiano do lugar onde a organização está inserida. Enfim, é uma coisa que vai lá na alma e te deixa desequilibrada. É muito forte mesmo, assim. Eu tenho muitas, é isso, né, por também correr aí Brasil e às vezes você tem outras impressões, né, outras referências, né. Eu lembro muito, vou falar bem rapidinho só dessa experiência, mas eu fui fazer um trabalho com juventudes no Piauí, no sertão do Piauí e no sertão da Bahia, Bom Jesus da Lapa e São João do Piauí. É isso, adolescentes e jovens, e a gente ia realizar uma cartografia afetiva. E eu já tinha ido fazer vários trabalhos, né? Não no Seitão, já tinha ido para o Nordeste várias vezes, já tinha ido a Teresina, já tinha ido muito para vários lugares da Bahia, né? E é muito maluco, assim, porque eu nasci em 83, né? E, enfim, eu lembro essa coisa, assim, de escola mesmo, né? Do que foi passado para a gente sobre o sertão. Né? Então eu lembrava, era isso, da literatura, era Vidas Secas, era um lugar completamente cheio de ausências, de fome, de miséria,
né? Então eu tinha essa visão, assim, essa ideia na minha cabeça e no meu coração. Eu falava, nossa, vai ser tão forte, né, encontrar, assim, todas essas coisas, e como é que será a juventude, né, como que eles vivem. E quando eu cheguei... Ixi, acho que tem alguém... E quando eu cheguei lá, eu fui completamente surpreendida por um espaço de amor, de acolhimento, de muitas presenças, de muitas riquezas. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei dessa viagem, eu fiquei 2 anos indo todos os meses, né? A primeira vez eu voltei, aí uma amiga minha perguntou, e aí, Marcela, como é que foi e tal? Eu falei, nossa, mas eu tô impressionada como eles dão risada, né? E eu lembro que as coisas que mais me chamaram a atenção, olhar, como eles olhavam, assim, sabe? Como eles escutavam com o olhar, e como eles dão risada, como eles comem bem. Eles acham que tudo nossa comida é ruim. Eu trouxe uns para cá, eles não conseguiam entrar no restaurante porque eles falavam que o arroz fedia, que o feijão fedia, porque eles comem orgânico, né? Coisa que aqui pra gente é né? Assim, enfim, poucas pessoas conseguem comer orgânico. Tudo que eles comem é que eles plantam. Eles têm uma relação com a terra que é de pertencimento com a terra e não de que aquela terra pertence a eles. Então foi tão impactante assim como eu me permiti mas eu tinha meus preconceitos, né? Eu tinha minha ideia, assim, minha visão, assim, o que eu imaginava daquele sertão. E eu achei muito impressionante, assim, o que a cada viagem, o que a cada conversa, o que a cada encontro se transformava aquele universo para mim, assim. Uma juventude potente, uma juventude de muita luta, né? Muito ligada também às pastorais rurais da juventude. Então, de muita fala, de muita autoestima, né? Eu lembro que na época tinha uma história aqui daquela coisa, baleia azul, que os jovens se machucavam, e eu fui falar lá, e aí um jovem olhou para mim e falou, Marcela, mas você acha que a gente faz poucos anos que a gente consegue sobreviver, a gente morria de fome, você acha que a gente vai querer morrer? Assim, isso não existe, a gente está na luta, sabe? A gente está feliz, a gente está conseguindo, assim, então... Eu, enfim, só falei um pouco dessa experiência para mostrar como um território e como um encontro com pessoas pode transformar o nosso universo construído de preconceitos e de dizer que sim, todos temos. Inclusive, assumir isso já é um passo muito importante. Né? A gente não encerrar as pessoas pela forma orgânica, pelo que você já ouviu falar. E aí, gente, vamos conversar mais, para não ficar falando aqui sozinha. Marcela, assim, é difícil terminar um texto desse e você já passar aquilo que você percebeu disso, porque ele leva a gente numa reflexão tão profunda e, assim, sim, é emocionante, é como se você estivesse vendo. Hoje, a minha associação, nós trabalhamos com crianças de um lugar, assim, digo que é um ermo, porque é esquecido do mundo, inclusive na última eleição que nós tivemos, a presidencial, eu me lembro que uma reportagem mencionou os municípios aqui do estado de São Paulo que tiveram a menor aparição, as menores ofertas possíveis políticas do estado. E Cubatão, que é o município que nós trabalhamos, ele não foi mencionado, mas assim, não existe nada sendo trabalhado lá. O Cubatão é um dos municípios mais ricos de São Paulo em termos corporativo, mas é um dos municípios mais miseráveis quando você fala em termos de comunidade, né? E, fora isso, eu me remeti a uns passados distantes de envolvimento com pessoas assim, de terceira idade, enfim. Esse texto ele é fantástico, até vou gostar muito se você passar para a gente o link desse texto, porque eu quero sim... Eu acho que foi a primeira vez que eu li esse texto sem chorar, mas gaguejando, né? Pois é, se fosse para eu ler, eu vou dizer para você que eu não ia conseguir, tá? Porque eu me emocionei muito e acho que é muito importante a gente distribuir para o maior número de pessoas
esse tipo de reflexão, porque ele faz a gente compreender que o mundo não é só aquele estereótipo que as pessoas percebem como perfeito, né? Existe uma diversidade muito grande. Nós, na nossa comunidade, a gente tem crianças que hoje poderiam ler e escrever muito bem e ainda são analfabetas e a gente está preparando eles. Mas por quê? Porque não existe nenhum apoio psicológico, nem na própria escola, os professores não estão preparados para acompanhar o desenvolvimento deles. Assim como também temos várias crianças com deficiências que os pais não têm o menor apoio para entender como desenvolver essa criança. Ela não é deficiente, ela é especial, né? Os pais não estão também preparados para lidar com essa especialidade do filho. E a gente percebe que, no nosso projeto, eles acabam se desenvolvendo como aquilo que se consideram gente normal, porque eles não são uma ameba, eles são gente, eles só precisam ter uma atenção especial. Então, eu acho que esse texto levou a essa reflexão e muitas outras que eu levaria a noite inteira aqui contando, mas não, a gente dá para falar de todas as partinhas, né? Ele é realmente muito especial. Eu até coloquei aquele outro de baixo, do Despir-se, porque eu falei, senão também vamos falar um pouco dessa... Nossa, minha internet travou, Marcela. Se você puder depois disponibilizar o texto, te agradeço. Ah, sim, eu vou mandar. Assim que a gente terminar o encontro, eu vou separar todo esse material e vou mandar para vocês. Obrigado. Porque, né, realmente, muito importante. A Carla, do Bloco do Beco, também falou que queria falar. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Todos aí que estão... Foi tão emocionado com esse texto igual a mim que eu quis falar, quis mostrar assim a minha carinha. Que bom! Maravilhoso. Mas eu quis falar. Eu faço parte aqui da organização, sou uma das fundadoras, né, da organização, mas atualmente eu trabalho num espaço que fica dentro de uma comunidade que se chama Favela da Irundina. E lá a gente faz um trabalho com as crianças, e você lendo o texto aí eu fiquei lembrando de várias coisas que a gente faz com as crianças lá, né? A gente tem uma parte dentro do projeto que é a questão da escuta mesmo, né? Então, assim, tem um período do dia, da semana, eles escolhem, eles que mandam, né? Eles que comandam, eles fazem o que eles querem, mas dentro da ordem. Então, assim, tem uma hora que eles pedem para fazer a roda, e aí eles vão falando sobre os seus sentimentos, o que eles sentem, todas as suas dores, né? E às vezes eu fico até emocionada porque eu aprendi muito com as crianças nesse espaço. Eu sou apaixonada, muito suspeita para falar sobre elas, porque eu sou muito encantada. Eu acho que como ser humana, como pessoa, eu aprendi muito com elas, né? Então, só um minutinho que eu acho que tem um barulhinho aqui. É interessante, né? Ninguém está mais sozinho e a gente vai relacionando com as intervenções. Voltei. Então, aí, assim, eu aprendi muito com as falas dele, de todas elas, né? E esse texto, eu fiquei pensando, quando a gente voltar novamente, eu vou ler esse texto para elas, e eu acho que vai caber muito nas histórias que eles já me contam, né? De sua trajetória. São pequenos, são crianças de 6 a 12 anos, até 14, mas são crianças que somaram muito dentro da minha vida como pessoa, né? Eu aprendi muito com elas. É isso, eu fiquei emocionada com o texto. Que lindo. Obrigada. Maravilha. Obrigada você. Que bom, gente, que a gente está... Eu adoro esses encontros que a gente sai completamente diferente. Todos nós. Tem mais alguém, alguma fala? Senão vou deixar todo mundo assim nessa reflexão toda, e aí a gente abre um espacinho aí para conversar sobre as dúvidas de vocês na estação número 1, e aí também é isso, né? Vira mais uma coisa plantão de dúvidas, quem quiser fica, né? Que quer perguntar, quem quiser
ouvir também, pode ser uma dúvida minha, ou quer ficar aí também fazer companhia para a gente. Senão vou deixar a gente com essa sensação aí desse encontro, da gente vestir a pele do outro. Eu acho que essa é a mais... Se a gente conseguisse vestir a pele do outro a cada movimento nosso, o mundo seria muito diferente. Será que a Ana Paula quer falar? Tudo bem. Só quero ouvir. Tudo bem, bom. Gente, se mais alguém, se não, eu vou abrir para o plantão de dúvidas, para a gente conversar aí como é que vocês estão, como que está a ansiedade. Tem um monte de gente procurando, Marcela, e agora? Não sei o quê. Eu nem comecei, eu estou não sei aonde. A gente até fez, eu vou mandar para vocês hoje, a gente fez um cronograma, um novo cronograma, quer dizer, com as mesmas datas, né? Mas como uma organização que começasse o processo hoje conseguiria fazer para realizar e para terminar a atividade 1 e a atividade 2 até a data prevista no cronograma inicial. Não sei se... Vou mandar de todo jeito, porque pode ajudar vocês a balizar aí o tempo e a organização. Vamos para o plantão? Dúvidas? E ninguém tem dúvida também, não? Será que vocês querem falar por aqui, pelo chat? Como que vocês estão? Aonde vocês estão? Vocês estão conseguindo unir as pessoas? Vocês terminaram a atividade 1 e 2? Vocês começaram a sistematização? Marcelo. Oi. Olha, nesse momento, adivinha o que eu estou fazendo? O quê? Eu consegui achar um ex-presidente da APAS e eu estou perguntando para ele se ele quer ir lá conversar comigo. Ah, que legal, que legal. Olha lá, tá vendo? Inspirador as coisas, inspirador. Mas dúvidas tem de monte, já vou perguntar. Tá. E aí, gente, uma outra coisa também que algumas pessoas estão me perguntando por WhatsApp e tal, é assim, claro que a gente tem um ideal de realização das atividades, né? Então a gente fala, bom, para esse vídeo, eu adoraria, né, assim, conversar com o máximo de pessoas possíveis, saber como a gente se apresenta a partir do outro, né, desses outros olhares, dessas outras sensações em relação à organização. Isso é fundamental, contudo, nada que traga angústia, né, porque tinha gente com muito, eu pedi, aí o pessoal não retorna, isso está muito difícil, estou ficando muito ansioso. Bom, também é isso, gente, vamos sim, a gente já está num momento que a gente foi pego a contrapelo, né, que de repente, depois de março, a nossa vida mudou completamente, a gente teve que se reinventar, pensar novas formas. Então, assim, vamos devagar, que esse percurso seja saudável assim, para a gente, que tenha muitos aprendizados, claro que desafios também, né? Que não, senão não tem tanto crescimento, porque também o desafio lapida, né? Mas não, é para a gente estar junto, para a gente fazer junto, para colaborar com vocês, e não para ser mais uma angústia. Tá? Teve organização que falou, eu acho que eu vou desistir, porque eu falei, não, tenta, faça com as possibilidades que você tem, usa o que você já tem aí, se você tiver que, olha, eu não encontrei ninguém, você começa a ouvir chorando e fala, já tentei falar com tal, não consegui falar com ninguém, então tô eu aqui e vou apresentar, sabe? Tudo bem. Sabe, se você deu o seu melhor e o seu melhor conseguiu alcançar isso, é o melhor. Então, assim, vamos tentar, assim, tirar um pouco, assim, essa angústia. Eu acho que a gente já está num período muito difícil, assim, né? Então, tem que ser, a gente também tem que se divertir e tem que descobrir coisa nesse percurso. Tá? Vai dar tempo de tudo. O túnel do tempo também, a linha do tempo também. Então, vamos lembrando, trabalhando com essas memórias. Vamos no simples, não é o sofisticado que vai... O mais importante é a reflexão de vocês em relação a esse processo, não é a devolutiva. Tá, teve inclusive uma organização que saiu e perguntou, falou, mas eu posso baixar os PDFs, porque a gente não vai conseguir fazer agora, mas eu achei os conteúdos, enfim, a trilha muito interessante e tal. Para vocês, a gente está para colaborar, a gente está sugerindo um caminho, um percurso, mas vamos tentar ir sem angústia, com muitas descobertas e enfrentando esses desafios. Certo?
Marcela, Lídia, de novo. Eu tenho que Lídia, vai lá. confessar a você que houve momentos em que eu quis declinar, sim, disso, porque minha organização ainda é muito nova, a gente não tem braço para tanto trabalho, mas, assim, eu já tenho uma certa idade, estou quase na terceira idade, mas eu resolvi que eu queria me instruir um pouco mais, eu estou fazendo contabilidade, e no semestre passado, um semestre inteiro, tá? Eu fiz um trabalho muito parecido com as atividades que vocês estão nos propondo, mas vocês estão propondo num formato que é um pouquinho mais complexo, né? Eu vou ser sincera que eu só não declinei de participar desse edital, porque a minha filha, que é a idealizadora e fundadora da nossa associação, ela resolveu que, assim, não, vamos fazer sim, porque isso vai servir muito de base para a gente no futuro. Óbvio que a nossa expectativa, né, grande expectativa é que nós possamos chegar ao final e conseguir ter a parceria de vocês conosco, mas se não der, que é uma coisa que eu espero que seja descartado, eu acho que vai ser uma experiência muito grande. Ainda tem algumas dúvidas, por exemplo, não fizemos ainda o vídeo da atividade da atividade 2 da etapa 1. É atividade 1, né, o vídeo. Tem atividade 2 é a linha do tempo. Mas ele pede um vídeo também. Na linha do Ou tempo? será que eu estou confundindo? Mas eu acho que ele pede um vídeo também. Enfim, nós já fizemos um primeiro vídeo, né, incluindo algumas pessoas. Estamos para montar esse segundo vídeo, que agora você finalizou. Eu vou rever a atividade e eu queria perguntar para você assim, faz-se necessário que sejam apenas as pessoas que nós atendemos ou podem ser os nossos prestadores de serviços a darem declaração também sobre o nosso trabalho? Bom, nesse momento, é isso, o que a gente fala assim, a maior diversidade, né? Então, alcançar todas as vozes, né? Só que, claro, que é o que eu comentei antes, assim, vamos nas possibilidades. O que está sendo possível para vocês agora? Né? Com sinceridade e possibilidades. Então, não tem uma regra, não tem uma forma. Como vocês estão conseguindo hoje, nesse período de isolamento, trabalhar? Com quem que vocês conseguem falar? Vocês conseguem... E que às vezes vocês podem ter informação e montar a estrutura também, tá? Então, conseguir fazer uma reunião, né, conseguir falar pelo telefone, e aí eu coloco, fulano, tal, de, sei lá, 10 anos, falou isso, e vocês montam aí, porque às vezes não dá para se encontrar. Realmente essa tem sido a maior dificuldade, né? Porque sim, então vamos facilitar. Isso, então vamos facilitar. Vamos aonde a gente consegue caminhar com saúde, né? Que seja desafiador, que tenha reflexão, que seja sincero, mas do jeito que vocês conseguirem agora. Tá? O processo sincero é o mais importante, porque o mais importante para a gente é a reflexão de vocês. Tá certo. Já ajudou bastante. E como que chama a sua filha? Minha filha chama Aline. Ela é conhecida, né, porque ela é uma atleta olímpica de wrestling, que é pouco conhecido, mas ela é um dos maiores nomes aqui da luta no Brasil. E agora Aline, então. Agora a gente está numa pausa, né? Ela está numa pausa de treinamentos, mas ela vai participar das Olimpíadas em 2021. Então, eu estou usando ela muito esse ano, porque a hora que ela começar de novo a preparação dela, eu vou ter que me virar sozinha até passar tudo isso, né? Que bom que a Aline convenceu, viu? Fico muito feliz de você estar no grupo agora também com a gente. Ok, obrigada. Obrigada. Marcelo, também queria falar, mas acho que a Carla vai falar ou já falou? A Carla já falou. Tá. Quer dizer, só se ela quiser falar de novo também, mas ela falou já. Então, eu queria, sim, perguntar se eu posso falar o que eu penso que eu tenho que fazer. Claro, claro. Tá. Então, é assim, a gente tem, da estação 1, a gente tem que fazer o vídeo,
de 3 minutos, falando o que é a instituição, como que a gente trabalha e por que que a gente existe. Então, a gente respondendo essas 3 perguntas, é o que o vídeo pede. É uma apresentação. Então, quem somos nós, por que fazemos? Tá. Nesse decorrer desse processo, para a gente gravar falas dessas perguntas, a gente está fazendo o quê? Entrevistando várias pessoas. Então, vai tendo os pais das crianças, vão lá, as mães, pessoas que começaram o trabalho da instituição, né, num determinado tempo, que nem agora o ex-presidente lá de 1900 bolinha que eu consegui. Então, eu estou convidando as pessoas para irem lá e a gente está gravando a fala. Tipo assim, me conta a história da APAS. Me diga, por favor, assim, uma pergunta que eu falei ainda para ela assim, defina a APAS em uma palavra. Por quê? Porque minha angústia é a seguinte, eu preciso preencher um monte de papel que eu não sei o que eu tenho que colocar naqueles papéis. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo da atividade 2, a linha do tempo, eu sei que tem um programa, né, que você até passou lá, o Padlet, acho que é isso, que tem lá um sinalzinho de mais, não tem nada escrito, e eu não sei como eu boto as coisas lá dentro. Mas eu sei que eu tenho que pôr coisas lá, e eu não sei como eu coloco, e nem o que eu coloco. E aí eu tenho que responder essa atividade 2, que é os pontos convergentes e os divergentes. Já entendi o que são divergentes e convergentes. Convergente é o que todo mundo fala, divergente é o que uma pessoa só falou. E o que eu tenho que fazer? Que está lá, ó, insira a sua resposta. Então, são itens que eu vou colocar, é isso? Isso. Tá, aí tem lá a questão, para pensar, tem o isolamento e a missão. Então, é tipo assim, seria eu responder, eu tenho a missão da APAS, está lá no nosso PPP. Aí, com o isolamento, eu consegui ou não executar a missão? É isso que eu tenho que perguntar para mim? Ou às vezes as coisas que modificaram. Então, a gente sempre trabalhou assim, sempre foi dessa forma. E nesse período, quais foram os nossos desafios? O que a gente teve que mudar? O que foi possível fazer? Tá. Né? Assim, como que a gente está conseguindo trabalhar ainda dentro desse isolamento? Quais foram as estratégias que a gente conseguiu encontrar? Tá, e esses insira sua resposta, seriam itens mesmo? Eu posso pôr tipo um checklist? Pode ser, podem ser itens. São 3, né, são 3 espaços, 3 certo? campinhos, é um em cada um, então. Isso, daí você pode, para diversificar o público também, você pode ser um aí interno, um das crianças e dos adolescentes e um das famílias, sabe? Então, variar um pouco essas vozes. E aí, da mandala, eu peguei a mandala essa semana para ver, e eu quero saber o que aqueles números... antes da mandala tem atividade 3, né? Que aí fala que é a gestão. Então, por exemplo, eu já ia perguntar para Deus e o mundo o que eles achavam para responder aquilo, mas aí eu vi na atividade, na estação 2, que aí é outro momento. Isso, então, daí os educadores vão participar do segundo momento. No primeiro momento... é para a equipe gestora. Equipe gestora seria a equipe técnica e diretoria. Isso. Tá. E aí tem a mandala. A mandala, eu vi que tem um monte de número, né? Dos lugares, dos eixos, das coisas. O que é para eu pintar? Que número? Onde que eu vou arrumar a resposta desses números? Será que eu acho que eu vou compartilhar a tela para todo mundo poder acompanhar? Calma aí. Gente, eu estou perguntando coisa que todo mundo já sabe, ótimo, me tá? desculpa. Você sabe que no chat estão falando, a minha dúvida é a mesma, não sei o quê. É ótimo, gente. Tá. É assim Ai, obrigado. Senão eu me sinto uma boba. Não, gente, eu acho que está todo mundo aqui aprendendo. Na verdade, assim, eu acho que você conseguiu fazer as perguntas que eu tentei fazer e não encontrei o caminho. Então tá bom. Muito esclarecedor. Tá, então tá ótimo. Tamo junto. É isso, gente. É novo, né? Eu acho que teve esse primeiro mês aí que a gente estava acostumando e tal. Mas eu olhei aqui essa mandala, eu falei, tá, tem que pintar do 1 ao 10, mas e aí? Eu já aprendi a pintar, mas o que eu ponho aqui? Sim.
Eu vou, como aí, colocar a Google Sala de Aula. Eu já vou abrir para... Atividades. O meu, eu caí algumas vezes, não sei. Ah, eu caí de novo? Não caí não. Não, tá? Você tá Mas firme e forte. Mas algumas vezes, eu não sei se vocês perceberam, eu caí. Ah, esse aqui é. Tá compartilhado para vocês? Sim. Tá, né? Então, vamos lá. Aqui, estação 1. Qual que é? É da sistematização, né? Isso. Da 4. Atividade. Aqui na mandala. Você assistiu o vídeo da mandala? Sim, ele só ensina a pintar. É. Agora eu queria saber por que eu pinto. Tá. Vou botar aqui então, que eu acho que fala melhor. Linha agulha. Automatização, hora de tricotar. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tá. Discussões, aqui mandala. Deixa eu tirar essa telinha daqui. Vocês vão baixar a mandala. Ixi, tem um monte de coisa na minha tela aqui, deixa eu só baixar aqui. Bom, tô baixando do documento, tá? Quando eu abrir o documento de volta, pronto. Aqui o documento baixado. Então, a gente vai vir aqui nessa mandala. E aqui, por exemplo, vamos pensar. Articulação com o território. Aí, pensando no que vocês colocaram como desafios e conquistas, né? Então, você vê assim, no que você mais se distanciar. Então, assim, você tem... Ô, Marcela, assim, como se, a minha pergunta é assim, aonde que está as respostas desse negócio aí? Onde que eu fiz? Qual foi a atividade que eu fiz que gerou esses números para eu poder pintar? Porque eu acho que ele é só para depois dar para a gente uma visibilidade, não seria isso? Esses números, eles são números assim, é o quanto vocês se distanciam. Pensa que o 1 é o mínimo e o 10 é o máximo. Então, vocês têm 10 de conquistas e 2 de desafios? É uma sensação. É o que você acha, é uma sensação. É uma mandala, assim, uma coisa bem sensitiva, assim. Então, tá, então não é que eu vou, por exemplo, pegar um documento e vou olhar lá, esse aqui deu tanto, esse aqui deu tanto. Não, é de vamos pensar assim. É isso, em vez de falar achômetro, eu falo de sensitivo. Isso, você vai assim, bom, então, tudo que a gente viu agora na articulação com o território, né? Como que a gente está nisso? A gente tem parcerias, a gente visita, a gente não sei o quê, a gente tem parceiros, a gente fala com as famílias, a gente tem escuta para as famílias, a gente faz reunião deliberativa. Então, assim, eu tenho quanto de conquista de 1 a 10? Tipo eu acho que a gente está no meio do caminho, eu acho que eu vou pintar aqui, ó, 5. Tá. Aí eu venho e pinto aqui o 5. Deixa eu ver se eu consegui entender. Eu sou meio chata com essas coisas, tá? Me desculpe. Por exemplo, desafio. Eu não alcancei o desafio esperado. Eu estou iniciando essa minha conquista. Eu vou lá e pinto o quadrinho 2. As minhas conquistas. Eu superei a minha conquista. Eu vou lá e pinto o quadrinho maior. É isso? Isso, por exemplo, vamos pensar numa coisa assim, bem
dar um exemplo assim, mais prático. Eu também, no que eu estou imaginando. Então, pensa que assim, eu tenho uma organização, eu vou falar o exemplo daquela organização que eu comentei já, né? Que eles tinham a sexta-feira, que eles podiam escolher, ao invés de estar dentro da escola, eles escolhiam algum outro espaço de estudo, de conhecimento dentro do território. Então, o que quer dizer? Que ali já tem uma aproximação da organização com o território, a organização já fez um mapeamento, a organização tem diversos parceiros. Então, assim, eu considero que a minha organização tem, sim, várias conquistas. Então, eu vou e pinto até... Eu venho e pinto até aqui. Porque eu acho que a gente está aqui. Eu acho que a gente... Claro que a gente ainda... a gente tem ainda caminhos, né, para alcançar a nossa total conquista do que a gente imagina que seja o ideal dentro do território, mas a gente já tem caminhado bem. Então, eu acho que a gente já está no número 8. E os desafios assim que o território me apresenta? Eu estou conseguindo superar esses desafios? E aí você vem e pinta os desafios. Marcela. É mais um exercício para vocês de reflexão do que uma devolutiva. Todo o processo vai ser um pouco assim. Tem uma parte que é muito importante. Oi. Perdão. A nossa quarta tarefa, ela é a conclusão da primeira, da segunda e da terceira. Então, as respostas automaticamente estão nas atividades anteriores, né? Isso, é uma sistematização, assim. Então, assim, de todo o processo que vocês percorreram, de tudo que vocês refletiram, todas as descobertas, quais são essas impressões? E aí vocês vão fazer essa atividade a partir das respostas e descobertas que vocês tiveram nas atividades anteriores. Certo? Certo, é isso mesmo. Acho que a Lisane, ela achou que tivesse que ter um quarto material para que pudesse colher essas informações, mas essas informações elas já estão disponíveis nas coletas da tarefa 1, 2 e 3, né? Isso, é uma sistematização do processo de vocês. Quando vocês colocaram do desenvolvimento institucional, quando vocês... a partir das coisas que dos exercícios que vocês fizeram durante essa estação, vocês vão pintar essa mandala. Não existe alguma coisa que foi dada uma nota 10, uma nota 8, uma nota 7. Esse número a gente não vai pegar em lugar nenhum. É uma coisa que a gente vai perceber a partir... É uma mandala sincera, assim. Aonde eu acho que eu me encontro? Aonde a gente se encontra em relação aos desafios e às conquistas de cada um, que isso vocês vão ver aqui, eles são os eixos, né? Desenvolvimento institucional, articulação com o território, diversidade, que é o tema transversal, e desenvolvimento integral. E aí, nessa mandala, o total não tem que ser 10, por exemplo, 8 de um lado e 2 do outro. É isso? Tá. Não precisa. É uma mandala livre, assim, você vai pintando conforme você for fazendo essa reflexão sobre esses temas. Tá? Então, pode ser que aqui está pintado desse tanto, né? Então, aqui eu acho que está assim, aqui vai ficar... Então, eu vou pintando de acordo com o que eu vou conversando com as pessoas e com acordo com as atividades me mostraram. E aí vai ficar uma mandala. Aqui, às vezes, esse pedaço vai estar pintado tudo. Eu acho que diversidade a gente não conseguiu ainda, é um grande desafio. A gente está com o desafio aqui para cima, porque é só desafio, a gente não tem isso aqui ainda. Então, temos 10 de desafio, porque a gente não tem... Uma dúvida com relação a essa diversidade. Essa diversidade eu devo considerar como a atuação da minha instituição ou os atendimentos que eu ofereço?
em relação à atuação da organização. Então, tem um outro exercício que eu acho que é na hora que vocês fazem essa avaliação, que vocês colocam, assim, lembra que dava para você colocar se o desenvolvimento, se era moderado, se era avançado. Então, em relação à diversidade, existe um olhar para a diversidade, a gente acolhe a diversidade, a gente discute diversidade, a gente produz conhecimento através desse tema, sabe? Ok, então aí está mais voltado às atividades e o progresso que ela traz para os envolvidos no nosso processo, né? Isso. Ok. E aí vocês vão para tudo, vocês vão para o desenvolvimento integral. Então, eu sabia o que era isso. Será que a gente já trabalha com esse tema aqui na organização? Foi a primeira vez que eu ouvi. Né? Como que... Então, eu tenho muitos desafios ainda. Então, eu tenho 10 de desafio e tenho, acho que algumas conquistas a gente já conseguiu. Então, eu coloco 5 de conquista. Vou pintando até aqui. De conquistas. E de desafios vai ficar... Eu tenho muitos desafios ainda a percorrer. E aí você vem aqui nos desafios e coloca desde aqui, que ainda é muito desafiador. Sabe? E aí, isso é mandala, isso já é uma pintura da mandala, sabe? Tudo bem, Lisiane? Será que eu compliquei mais ou melhorou? Não, melhorou. Gostei. Obrigada. Tá. Ó, aqui fala assim, ó, agora é a vez de vocês colorirem. Conforme a avaliação da equipe, de acordo com o modo como se enxergam nos desafios e nas conquistas em cada um dos eixos da nossa temática e da nossa temática transversal. Como vocês se enxergam em relação a conquistas e desafios? Neste caso, é interessante fazer o preenchimento dessa mandala, reunindo as partes envolvidas na aplicação do processo, não somente os gestores, né? Sim. Perfeito, acho que agora ficou mais claro. Eba, que bom. Mas, gente... Se fosse a Lisiane para nos ajudar... gente, eu fico falando sozinha, conto história, eu canto música, e eu fico assim, depois vocês têm um monte de dúvida, daí a gente fica aqui, vocês disponibilizam o horário e ninguém fala. E eu tava até com vergonha, eu falei, eu vou perguntar que todo mundo já sabe, e eu tô aqui gente, boiando. É novo. Eu tenho várias coisas que vocês vão me perguntar, eu vou falar, gente, espera um pouquinho, que eu vou perguntar aqui para os meus amigos, e vou com a resposta. É um percurso para todo mundo novo. Eu também, assim, eu li a Estação 2 hoje, vou entender, aí eu procuro referências para vocês, busco memórias de coisas que eu já vivi, converso com os outros mediadores, a gente também faz isso. Certo? Temos mais dúvidas? Lisiane? Você quer colorir aí nossa... E agora eu tenho que pôr a mão na massa de novo, né? Para sair mais dúvidas. Medo. Eu acho que essa é um processo assim de reflexão e sinceridade. Sim. A gente sabe, né, que eu acho que é muito importante no nosso processo, tanto, né, da organização quanto no nosso processo como desenvolvimento humano mesmo, saber os nossos limites, o que é reconhecer as nossas falhas, essa coisa de reconhecer os preconceitos, porque eu acho que só quando a gente começa a reconhecer isso é que a gente vai evoluir. E a coisa da pergunta também, que eu questiono muita coisa das escolas, porque a gente tem muito medo de perguntar. Eu trabalho muito com alunos também, né, que estão na escola. Eu não sou da educação formal, mas são projetos que estão com adolescentes e jovens que frequentam a escola. Eles falam, Marcela, mas assim, aqui eu não sei fazer, porque é muito livre, você pode perguntar qualquer coisa, você fala que não tem certo, não tem errado, você me dá um caderno sem linha. Sabe? Essa coisa, porque a gente não tem, né? Assim, sempre foram os formatos, é a disciplina, é a grade curricular, sempre foram espaços de prisão. E aí, o momento que você tem uma liberdade, a gente não sabe mesmo lidar. Quando eu vou fazer as entrevistas, né? Uma pessoa falou assim, mas você não tem um roteiro? Eu falei, não, eu não tenho. Eu tenho na minha cabeça, assim, que eu quero saber o que, como e por quê. E aí eu falo, conta a sua história, né? E qual a sua vivência com a APAS?
E aí, assim, deixar uma dica, né? Não sei. Eu pergunto sempre assim, no meio da entrevista, eu falo assim, em uma palavra, defina APAS. Então, a pessoa vai me dar uma palavra do que ela acha. E pergunto também assim, se você tivesse que dar um presente para a APAS, o que você daria? Ah, e a APAS já ganhou um monte de coisa, já ganhou tempo, ela já ganhou uma sede nova. Cada um dá uma coisa para ela. E eu espero que na hora que eu tiver assim, sentar e assistir todas essas filmagens, eu consiga ter material para pôr aqui nos papéis, né? E aí é isso também, ó, recebi um monte de coisa, e sei lá, vou dar um exemplo agora, tá? Mas assim, eu fui perguntando uma palavra para cada pessoa, eu consegui 50 palavras de 50 pessoas. Só que agora, como eu não vou conseguir filmar eles, o que eu faço? Ó, você pode colocar numa cartolina todas essas palavras e você faz uma fala de fundo do vídeo, é isso, tá ótimo. Sim. Sabe, não tem uma forma. A gente tem uma realidade agora que a gente está tendo que lidar, que é a pandemia. Sim. Ah, então, mas é vídeo, eu preciso reunir. Não, talvez não. Certo. Talvez é importante eu ouvir essas pessoas. Agora, o jeito que eu vou apresentar esse vídeo, talvez vai ser eu falando, talvez vai ser filmando desenhos, às vezes vai ser eu filmando a reunião, entendeu? Não importa. Não é assim, né? Eu acho que a gente não está pensando num vídeo de divulgação, é um vídeo para uma etapa que é para vocês, não é para a gente. O processo formativo é para vocês. Então é isso, quanto mais honesto, quanto mais vocês forem sem angústia, quando vocês tirarem as dúvidas, o processo é muito mais proveitoso. Certo? Gente, vou falar, ó, são 5h15. Quem precisar, não é uma reunião obrigatória também, não. Quem precisar ir, fica à vontade. Quem quiser perguntar, ainda estou aqui. Certo? E aí, só queria também falar um negócio para vocês. Algumas pessoas estão me pedindo para a gente tentar fazer essa reunião um pouco mais cedo. Então, eu vou criar hoje daqueles, esqueci até o nome do programa que vocês votam, uma enquete, e vou colocar 3 datas e 3 horários. E aí vocês me falam, porque eu nunca... não, contemplar todo mundo eu nunca vou conseguir, né? Porque são 35 organizações. Mas vou tentar avaliar um pouco. Porque nesse horário ele fica no meio da tarde, né? Então, tipo assim, ele acaba... A gente já tem pouca gente. E aí a gente acaba ficando interrompido, né? Assim, não conseguindo, fica cortado. Ou a gente teria que fazer mais cedo, eu penso, ou mais tarde. Né? Até à noite, não sei como que é a rotina de todo mundo, mas eu acho que nesse horário ele fica bem cortado. Tá, eu vou então fazer isso quando a gente... Quanto a isso? Oi, Claro, Gabriela. Então, essa questão das datas, das 2 datas mais votadas, você poderia fazer as reuniões com uma alternância de uma semana e outra. Ah, muito legal. Muito legal. Sugerir, se cair numa quarta, mas tem alguém que tem um compromisso, é uma questão toda quarta. Aí na semana da quarta ela não pode participar, mas aí na outra semana a reunião é terça, e terça ela pode. Legal, perfeito. Vou colocar aqui reunião... Não, ótimo. Reuniões alternadas. Marcela, posso dar minha opinião? Claro. Aqui? Assim, claro. Eu acho que todo mundo está muito assoberbado com todo essas mudanças que a gente teve que adequar com o isolamento. Na minha opinião pessoal, eu até concordaria se você tivesse uma disponibilidade num sábado ou até mesmo num domingo, que aí a gente tem menos atividades da associação. Mas isso, assim, é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que ficaria mais tranquilo para a gente ter mais tempo, inclusive, para poder discutir e se dedicar às atividades e às dúvidas. Mas, aí, assim, eu acho que vale também a opinião da maioria, né? Sim. Vamos pensar em tudo isso, sábados. Eu acho que... vamos ouvir. O que eu faço, então? Porque daí eu não vou sugerir 2 datas só. Bom, vou pensar aqui. E aí eu mando para vocês. Porque eu já fiquei... Mas eu gostei, é isso. Talvez no final de semana.
Acho que as reuniões alternadas, eu acho que a gente consegue juntar mais gente, já resolve um pouco, e deixar ou mais cedo ou mais tarde também, como a Lisiane também falou, pode ser uma boa. E vamos para as mais perguntas? A André colocou aqui também uma dica, né? Quando sistematizamos a matriz de desenvolvimento institucional, ajuda bastante para o preenchimento da mandala. É isso aí. Entendi dessa forma mesmo que essa mandala vai exemplificar as atividades anteriores. Legal, estamos junto nessa. Muito bom. Mais perguntas, gente? Vocês podem usar também, se ficarem mais constrangidos de falar por aqui, vai lá no mapa de dúvidas, deixa lá a dúvida e aí eu respondo já sem perguntar para vocês na reunião. Tá certo, tem reunião. Que bom, que legal que você achou proveitoso. Até a próxima. Eu vou enviar depois todos esses materiais aqui para vocês. Legal. Gente, mais alguma? A gente encerra? Como é que vocês estão? Eu perguntei tudo que eu queria. Ótimo. Se mais alguém tiver, se mais alguém quiser perguntar pelo chat, ou vocês me perguntam depois no... Vocês me perguntam no mapa de dúvidas. Vocês estão com aquele acesso do mapa de dúvidas? Sim, acho que sim. Tá, eu vou mandar aqui de novo depois para vocês. E aí vocês colocam a dúvida lá e aí eu respondo direto sem ficar perguntando muito para vocês aqui. Tá bom? Então, vou finalizar, são 5h20 já. Um beijo, obrigado aí pela participação de todos. Vou mandar todas as coisas que a gente conversou aqui. Sem ansiedade, vai dar tudo certo. Vocês vão me procurando, a gente vai conversando e eu acho que é isso, cada vez a gente fica mais próximo. Obrigada, Tá Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Vou salvar o chat também. Legal, obrigada. Até já, gente. Tchau, Marcela, muito obrigada, viu? Obrigada, até já. Lisiane, eu preciso te passar de coisa agora de novo, não é? Eu acho que nem Tchau, precisa, obrigada. mas se quiser passar, Tchau, obrigada, Solange. passa. Cadê? 3 pontos. Que daí eu vou, aí eu vou sair e já vai parar de gravar, que daí já vai gerar para mim. Isso, já vai gerar então. Beleza. Até mais, gente. Um então beijo. Tá, beijão, Vocês, tchau. boa semana. Tchau, tchau.